Vamos dar início à nossa aula número 7. Nessa aula número 7, bolo de cenoura com linhaça, barrinhas de nuts proteicas. Olha só que delícia. Antes de dar início, claro, quero conversar aqui com a Cris. Cris, o que você achou das cheesecakes que você acabou com elas? Ela está me dedurando. Mas quer dizer que estava boa, então, né? Que bom. Incrível. Está cada vez mais difícil opinar, porque está tudo muito bom mesmo. Mas eu achei aquela cheesecake de blueberries algo de outro mundo. Quase caí da cadeira. É surreal. Incrível. Que bom. Não, é impossível realmente a gente escolher algum prato, tanto salgado quanto os doces aqui da Bruna. Pessoal, tem que fazer, tem que experimentar, tem que fazer os testes e, poxa, tem que conferir, claro, vamos ampliar este mercado, né? Bruna, receitinha de bolo de cenoura que todo mundo ama e você trouxe repaginado, né? Super básico, né? Não tem erro bolo de cenoura, não tem quem goste, né? Exato. Vamos já para a receita então, pessoal. Receita na tela do nosso bolinho de cenoura delicioso. Olha só, nós vamos precisar para a nossa massa de 2 cenouras, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo vegetal ou óleo de coco, 1 xícara de chá de açúcar demerara, 1 xícara e meia de chá de farinha de arroz integral, meia xícara de chá de fécula de batata, meia xícara de chá de polvilho doce, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, meia xícara de chá de linhaça dourada, óleo de coco ou óleo vegetal para untar. Maravilha, Bruna. Vamos? Essa receitinha é super fácil de fazer, a gente fica com aquele bolinho de vó, né, que todo mundo gosta de comer aquele bolinho fofinho, e é uma ótima receita para quem não pode consumir glúten, porque a gente não vai usar farinha de trigo, e para quem também é intolerante à lactose, também pode consumir, preparar essa receitinha. Maravilha. A gente vai bater no liquidificador as cenouras. Eu já cortei elas grosseiramente para facilitar a hora que a gente bater no liquidificador. Isso que eu ia perguntar, outro dia eu fui fazer um bolo de cenoura e eu não ralei, coloquei assim, meu liquidificador começou a sair uma fumacinha. E olha que ele tem 700 watts. Ui, boa cenoura. Tem que cortar ela menorzinha, né, para não correr o risco do liquidificador pifar. Claro. Eu nunca ralei cenoura para bater. Normalmente eu corto ela em rodela para facilitar e aí bato. Os ovos, a gente vai bater os líquidos e depois a gente vai juntar com os secos, que são as farinhas. Maravilha. O óleo. Se a gente não puser o líquido adequado, realmente vai sair fumaça, né? Tem que ter o cuidado para balancear. Uma receita bem balanceada, exato. Tem que tomar cuidado, senão pode quebrar o liquidificador, né? E a gente vai bater. Ah, e faltou o açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar demerara. Modifica muito se eu usar o mascavo? A cor dele vai ficar mais escura. Tá. O de coco vai tirar o sabor de cenoura. Tá. Tirar, fica em alguns cantinhos o açúcar preso. Então tem que bater bem para não ficar nenhum pedacinho. Pronto. E aí, aqui em um bowl maior, a gente vai misturar a farinha de arroz integral, a fécula, e o polvilho. E aí vocês vão falar, mas não é low carb, por que a gente está usando isso? Esse mix
No meu primeiro curso eu explico tudo sobre mix de farinhas sem glúten. Tem vários mix que eu ensinei lá. E aí eu acho esse mix super prático de fazer para quando a gente retira a farinha de trigo e quer substituir em um bolo. E aí para a gente conseguir baixar o nível glicêmico, o índice glicêmico dessa preparação, a gente vai adicionar a farinha de linhaça dourada, que vai ajudar a gente a diminuir o índice glicêmico, e aí a hora que esse açúcar cai no nosso sangue, ele demora mais para ser metabolizado, e aí a gente não tem picos altos de insulina. Misturamos as nossas farinhas, agora a gente despeja. Despeja o líquido aqui junto. Ah, fiz tudo errado. Coloquei tudo dentro do liquidificador e quis que batesse. Farinha, uma loucura. Tadinho. Quando a gente bate a farinha, eu acredito que na composição, na estrutura do bolo, quebra alguma coisa dentro, alguma coisa química que faz com que o bolo não fique fofinho. Então, por isso que a gente tem que bater os líquidos e misturar com os secos. Maravilha. E o fermento eu vou pôr por último. Aí a gente mistura devagarzinho. A forma precisa estar untada e o forno pré-aquecido 180 graus. O bolo de cenoura, ele é um clássico eterno, né? Aquela coisa de vovó, da mamãe, aquele aconchego, uma coisa muito tradicional. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito polêmico, porque muita gente tenta fazer o tal desse bolo de cenoura e dá errado. Ou é muito óleo, é muita cenoura, é pouca cenoura, é muito açúcar. Qual é o segredo de um bolo de cenoura equilibrado? Primeiro que a gente tem que ter o gosto da cenoura, né? Tem bolo de cenoura que não tem gosto de cenoura, porque a gente não coloca a quantidade certa de cenoura. Aqui eu estou usando o mínimo de açúcar que eu preciso. Também não adianta eu colocar pouco açúcar e aí eu não ter a estrutura do bolo de cenoura que eu quero que tenha. Se eu colocar 3 colheres de sopa de açúcar, depois o bolo vai ficar embatumado, vai ficar um bolo baixo. A ideia é trazer um bolo que seja apetitoso, um bolo que cresça, que fique fofinho. Então, por isso, a quantidade mínima de açúcar que eu preciso é de 1 xícara. Se eu for diminuir isso, a estrutura dele vai mudar completamente. A quantidade de farinha, ela não está alta, e como eu falei, quando a gente coloca a linhaça, a gente ajusta essa questão de fibras e do índice glicêmico quando a gente consome. E ovos também. É super importante a quantidade de ovos para a gente conseguir uma estrutura legal no bolo de cenoura. Se a gente colocar poucos ovos, ele também não ajuda a dar a liga que a gente precisa para o bolo crescer, ficar fofinho. Falando então dos ovos, já que você mencionou isso, a Loredana Rezende, ela pergunta... Ah, não, desculpa, foi a Juliana Quadros, eu li aqui errado. Por gentileza, é possível substituir o ovo por algum outro ingrediente, né, sem origem animal? A gente tem a linhaça, que a gente hidrata ela na água, mistura, se eu não me engano, é 1 colher de sopa de linhaça para 3 colheres de sopa de água. É alguma quantidade parecida com isso que a gente substitui por 1 ovo. Essa receita, eu não fiz esse teste com linhaça e água. Então, eu não sei dizer se com certeza ele daria certo se a gente substitui 4 ovos por 4 vezes essa quantidade de linhaça e água. Com a chia também dá para fazer isso. Tá. 3 colheres de sopa de água para 1 colher de sopa de chia. A gente hidrata e aí ela dá a liga que o ovo também dá. Maravilha. Eu vou aproveitar agora sim, da Loredana Rezende. Oi meninas, acabei de fazer a mousse de abacate com chocolate, ficou ótima. Coloquei meio abacate, porque ele era muito grande. A metade tinha 365 gramas. Daí ela pergunta, já ficou ótimo, mas mesmo assim ela pergunta qual o peso certo para essa receita? Para fazer a mousse de abacate apenas, assim. O peso do abacate, a gente pode considerar 100 gramas, 150 gramas. Tá bom. Tá? Perfeito. E aí a gente despeja na forma.
Não polvilha com farinha, só untar com óleo? Só untar. Eu não gosto nunca de polvilhar com farinha, qualquer tipo de farinha. Ou às vezes é bolo de chocolate, a gente polvilha com cacau, né? Eu não gosto de polvilhar nada nas formas. Eu prefiro investir e comprar uma forma que seja melhor para poder desenformar. Porque quando a gente coloca a farinha, ela forma uma barreira. E essa barreira, o nosso bolo está crescendo, ela impede com que o nosso bolo cresça. Então ela é como se fosse uma parede e aí isso vai dificultar que o nosso bolo cresça e fique fofinho. Então eu nunca coloco farinha, eu só coloco óleo. O óleo de coco, ou eu posso também passar um pouco da manteiga ghee, mas a farinha, independente da farinha, ela cria uma parede e o bolo não cresce fofinho. Interessante isso, né? Porque a gente sempre ouve, tem que untar e tem que polvilhar. Então, quanto menos farinha, de fato, melhor, né? Eu nunca polvilho. Claro, a gente tem que ter uma forma também que seja boa, né? Uma forma de alumínio normalmente é mais difícil de desenformar. Então, se a gente investe em uma forma melhor, e formas são utensílios na cozinha que duram a vida inteira. Então, vale a pena ter esse tipo de investimento para a gente ter uma qualidade melhor da nossa receita. Claro, a gente, claro, vai fazer agora caldinho de chocolate, mas só para passar para vocês aí a durabilidade e rendimento. Rendimento, então, cerca de 15 porções, não é, Bruna? A gente vai levar para um forno pré-aquecido, 180 graus, né? Por aproximadamente uns 30... 30, 35, 30, 40 35. minutos. A hora que espetar um palitinho e ele sair limpo, tá pronto. Tá, e a durabilidade de até 4 dias. Isso. Maravilha. Então, agora vamos para a nossa caldinha de chocolate. Receita na tela. Nós vamos precisar, então, para a nossa caldinha, uma xícara de chá de chocolate meio amargo ou amargo derretido, meia xícara de chá de biomassa de banana verde e uma colher de sopa de mel. Essa biomassa, eu vou colocar ela, como ela estava congelada, eu vou descongelar ela em no fogo mesmo. Tem alguma panelinha pequenininha? A gente vai colocar um dedinho de água e vai descongelar ela e vocês vão ver como que ela fica muito mais cremosa depois que a gente descongela. Ela tá bem durinha, ela não tá cremosa. Acho que dá pra perceber a textura, né? A gente põe um dedinho de água, bem menos, bem pouquinho. Pode pôr menos. Tá. E aí a gente mistura com essa água que ela vai ficar bem cremosa. Então toda vez que a gente for descongelar a biomassa, a gente tem que fazer essa etapa. E aí ela vai entrar, agora a gente vai fazer como se fosse uma ganache, ela vai entrar no lugar do creme de leite. Ah, que interessante. Isso também vai ajudar a cair o índice glicêmico do nosso bolo, por conta das fibras que tem na biomassa. E Bruna, só retomando um pouquinho aquele papo que nós iniciamos no dia de hoje, falando mais de mercado, né? Que às vezes a gente tem uma população, um mercado, meus consumidores que estão atrás desse tipo de alimento, desse tipo de cozinha, né? Low carb. Às vezes até a gente vê muito é como se fosse chefe em casa, né? Você faz as comidinhas e entrega para o seu cliente semanalmente ou diariamente. Cada pessoa trabalha de uma forma. Isso. Ou seja, não somente você pode fazer para vender para aquela semana do seu cliente que possui alguma restrição ou que quer comer melhor e pode fazer esse investimento, quanto assim oferecer um bolinho em ambientes que não tem, né, esse tipo de produto. Como que você enxerga o mercado, assim, quais são as vertentes? Eu acho que é um mercado muito promissor. Essa questão do chefe em casa, eu tenho muitos colegas fazendo isso e muitas pessoas precisando desse tipo de serviço. Porque tem muita gente que trabalha muito, não tem tempo de preparar comida para a semana inteira, uma comida saudável, então acaba comendo depressa.
acaba indo comprando produto industrializado. Então, eu conheço muitas pessoas que começaram com esse serviço agora de ir para a casa do cliente, cozinhar, deixar tudo preparadinho, congeladinho, porcionado. Isso é muito bacana. Sim. Então, é um mercado que tem crescido muito, vale muito a pena investir nesse tipo de profissão. Se você realmente gosta de cozinhar, né, e quer ter um novo negócio, vale muito a pena. A gente tem muita área para trabalhar, não só nessa questão de chefe em casa, mas estudar sobre alguma área específica da alimentação saudável, de sem glúten, sem lactose, para veganos, vegetarianos. E aí, a gente pode dar aula, a gente pode criar cardápio, a gente pode dar consultoria. Tem muita área mesmo, muita coisa legal para se fazer nessa questão de alimentação saudável. E me diz uma coisa, além dos sites que você deu, né, para a gente ir atrás, pesquisar a informação, fazer aqui essa questão do cursinho, né, que até a Cris mencionou de boas práticas que já tem no site da Anvisa, ir atrás de legislação, tudo. Eu posso, por exemplo, levar o meu produto que não tem, por exemplo, glúten, para um ambiente, sei lá, eu estou levando numa lanchonete, mas que tenham outros produtos com glúten ou não? Tem que ser bem segregado, porque até isso pode contaminar o produto que eu levar. Isso, tem que ser bem segregado, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque se a gente vende um produto sem glúten para uma padaria e essa padaria armazena o seu produto que é sem glúten com produtos com glúten, se ela armazenar de forma errada ou um produto congelado ou um produto na prateleira mesmo da padaria, a gente pode ter uma contaminação cruzada. E como eu disse, a gente não sabe o nível de intolerância, de sensibilidade de quem vai comprar aquele produto. Então, a gente corre o risco de contaminar uma pessoa que tem uma séria alergia ou sensibilidade ao glúten. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois você vende esse produto, a pessoa compra, o rótulo está o seu nome, né? O rótulo está o nome da sua empresa. Então, o cliente vai reclamar para você e não para a padaria. Então, a gente tem que saber para quem a gente está vendendo, né? Tem muito isso. As pessoas produzem algumas preparações sem glúten, sem lactose, e aí elas vendem para outros lugares que não têm condição, espaço físico para fazer esse tipo de produção. Mas a gente precisa saber como esse local vai armazenar o seu produto. Pode, Cris. Existe uma diferença muito grande, né, Bruna, entre cozinhar para um público alérgico e para um público adepto a uma determinada dieta, um determinado segmento. Então, se a gente for cozinhar para um público alérgico, realmente precisa ver essa total distinção, desde o preparo, a manipulação até a venda. Agora, se o público é fit, ok, aí pode até expor próximo, porque não vai ter essa contaminação, não tem um risco à saúde. Sou fã da Anvisa, sim. Vou dar uma outra dica ao público. No site da Anvisa tem uma cartilha nova que foi lançada agora em abril, se não me engano. É uma cartilha sobre os alergênicos. Os principais alergênicos são 16 ou 18, se não me engano. No total, existem 116 tipos de alimentos que causam alergia nas pessoas. Mas essa cartilha aglomerou os principais. E eles falam desde a manipulação dos alergênicos até os métodos de cocção, contaminação e venda. Então, falam de rotulagem, falam tudo. E é gratuito, entrem no site da Anvisa, acessem, né? Tem que aproveitar. Tem 2 cartilhas muito bacanas sobre como lidar, como manipular alimentos para o público alérgico. A gente tem muita informação. A questão do low carb, hoje a gente tem pouca informação na internet que seja científica, que seja confiável, né? Mas a questão de sem glúten, sem lactose, a própria Anvisa mesmo tem um site completo de coisas. O CRN, que é o Conselho de Nutricionistas, também tem muita informação gratuita disponível no site. Então, vale a pena pesquisar sobre isso antes de pensar em abrir um negócio, né? Porque a gente precisa realmente vender com seriedade para não gerar problema para o seu negócio e para o seu cliente. Exatamente. Exato. E tem também, quem quer empreender, vale a pena, além de se inteirar sobre a manipulação dos alimentos, também a questão legal mesmo, de como abrir a empresa. Eu não sei se pode falar. Pode? Ah, não, do Sebrae pode. Então, tá bom.
Tem um Sebrae também, eles têm cartilhas para quem quer empreender no segmento de alimentação, como montar um café, como montar um restaurante, como fazer marmitas e vender. Então, entrar no site do Sebrae e eles te dão toda uma orientação, desde o maquinário necessário, quais impostos você paga, legislação vigente para esse segmento. Então, informação tem. A gente tem que correr atrás. Tem que buscar, estudar e botar em prática. Exato. Né? E agora? A biomassa, olha como ela ficou bem mais cremosa. Quando eu falo que a biomassa precisa ser cremosa, é nessa consistência. É como se ela estivesse substituindo mesmo um creme de leite ou um leite condensado, né? Aí aqui eu tenho o chocolate derretido. A gente vai adicionar a biomassa. E vai misturar. Enquanto isso, algumas perguntinhas aqui. A Janus Oliveira quer saber se pode utilizar, nesse caso, o pó de banana verde no lugar da biomassa. Se sim, em que proporção? Não, porque ela não vai dar essa consistência de ganache que a gente precisa para fazer a calda. A não ser que você queira só a calda do chocolate, né? Você já tem o chocolate derretido, mas vai ser difícil de espalhar no bolo. A ideia da ganache é a gente fazer uma cobertura bonita que escorra um pouquinho no bolo. Por isso que a gente coloca a biomassa, porque ela é cremosa e ela entra no lugar do creme de leite. Maravilha, olha só, a Aline Farias falou assim, Renata, pergunta para ela quantas gramas dão 2 cenouras, para a gente ter uma noção. Acho que na receita não tem, né? Eu usei 2 cenouras, a gente tem a cenoura pequena, né, média e aquelas muito grandes. Eu usei uma cenoura média, que ela deve ter mais ou menos, as duas vai dar cerca de 200 gramas. Tá? É sempre a cenoura média. Tá. O mel eu adicionei aqui para dar brilho na ganache. Quem não quiser adicionar o mel, não tem problema. A função dele aqui é dar brilho. E outra pergunta da Daniele, como falar em comida saudável e low carb usando óleo vegetal e farinha de arroz? Eu usei a farinha de arroz integral. E aí, como eu expliquei, quando a gente montou aquele mix e aí a gente vai colocar a linhaça para diminuir o índice glicêmico da farinha de arroz integral, da fécula e do polvilho. O óleo a gente pode usar o óleo de coco ou algum outro óleo vegetal, que seja óleo de castanhas, óleo de amêndoas. A gente tem no mercado algumas máquinas que você pode fazer o seu próprio óleo em casa. Isso é muito legal, porque você compra punhados de castanha, gergelim, nozes, e aí você coloca nessa maquininha e aí sai o próprio óleo. É super bacana porque você tem o óleo pronto na sua casa ou tem algumas casas de produtos naturais que vendem esse tipo de óleo já pronto. Maravilha! E o bom, pessoal, como a gente está falando que informação tem, é só ir atrás, a gente tem vários cursos sobre comida saudável aqui na Educar, é só você procurar aí pelo tema, dar uma fuçada no nosso site e a gente sempre tem esses complementos, né? A Bruna dá uma dica, vem outro profissional, dá outra e a gente tem, eu precisava ver um que a gente tem ótimo, que isso é muito falado. Você pode comer tal coisa, mas aí eu vou utilizar, no caso, né, algum ingrediente para você saber combinar, né, os ingredientes, não é que você não pode comer, mas aí você vai ajudar na digestão, no metabolismo. Tem a questão, né, de que quando a gente faz o bolo, eu não vou comer o bolo inteiro. Eu vou comer uma fatia do bolo, 2 fatias do bolo. Então, se eu comer o bolo inteiro, aí realmente eu vou comer uma xícara de chá de açúcar, eu vou comer o óleo, eu vou comer os ovos, eu vou comer tudo, né? E aí eu vou descompensar tudo. A gente vai sair daquela questão do equilíbrio que a gente tanto tá batendo o martelo aqui. A gente tem que ter equilíbrio. Então, se eu faço um bolo com um pouco de carboidrato a mais, utilizando alguns ingredientes que reduzem esse carboidrato, eu vou ter que ter equilíbrio na hora de consumir esse bolo. Maravilha. Lembrando que a gente também, o nosso corpo precisa de gordura, claro, né? Usando as melhores gorduras saudáveis, a gente não pode erradicar também total o consumo das gorduras da nossa alimentação. E também eu acharia complicado a Bruna utilizar apenas óleos, assim, óleos de amêndoa, óleo de gergelim, aqueles óleos mais caros, porque não é acessível a todas as pessoas. Exatamente. Então, quem tem a condição faz essa alteração para um óleo de um valor nutricional melhor, porém muito mais caro, mas para quem não pode, já vai estar usando as sementes, as oleaginosas, enfim, uma alimentação rica e nutritiva, aí usa um óleo inferior um pouquinho, mas o alimento vai estar super saudável da mesma forma. Você tem a biomassa, um chocolate também, é super importante isso, o chocolate ser de qualidade, porque a gente tem muito chocolate
amargo, meio amargo, que ele não é de qualidade. Ele tem muita gordura, gordura hidrogenada, gordura trans. Então, sempre olhar no rótulo para escolher uma marca, um chocolate que seja de qualidade, porque isso também interfere muito no resultado e na qualidade da receita. Perfeito, vamos dar sequência então aqui a nossa receita, que a gente tá aqui no papo já, né? A ganache eu vou deixar de cantinho bom. e depois, na hora que o bolo estiver pronto, a gente coloca ela por cima. Então, nosso próximo preparo receita na tela aí para vocês, por favor. Olha só, pessoal, a nossa próxima receita, daí claro, vamos começar a nossa barrinha de granola low carb. Então, vamos precisar de meia xícara de chá de amêndoas cruas picadas, meia xícara de chá de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de gergelim branco, 1 colher de chá de canela em pó, uma pitada de flor de sal, 3 colheres de sopa de melado de cana ou melado de tâmaras, 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim, 1 colher de sopa de psyllium, é isso? Psyllium. Psyllium, e sementes de abóbora sem casca para a gente poder decorar. Antes que todo mundo pergunte, né? O que é o psyllium? Eu já achei que era o psyllium, que a gente gosta, aquela frutinha. O psyllium é essa farinha, né? Ele é como se fosse uma farinha e ele é retirado da casca da semente de uma planta. E ele é muito nutritivo e ele forma um gel a hora que ele se mistura com líquido, com óleo, e aí esse gel ele é absorvido pelo nosso organismo, então ele vai ajudar nas funções do nosso intestino, porque ele tem muitas fibras, então ele agrega muito valor nutricional na preparação, por isso que eu decidi colocar ele aqui na barrinha. A gente também pode colocar ele em outras receitas que a gente fez aqui, como o pão de ervas a gente pode colocar, no bolo de cenoura. No lugar da linhaça, a gente também pode colocar o psyllium, ou pode deixar meio a meio, metade quantidade de linhaça, metade de psyllium. E ele é muito neutro, ele encaixa em qualquer preparação e é super bacana utilizar. E os benefícios dele, tanto para quem tem intestino muito preso, ele ajuda a soltar, e quem tem intestino muito solto, ele ajuda a prender. O segredo é a quantidade que a gente precisa consumir, né? Que isso vai variar de acordo com a necessidade de cada um. Por isso, procure um profissional de saúde para te orientar em relação à quantidade de psyllium que a gente precisa consumir em sucos ou polvilhar em salada, polvilhar em cima de alguma preparação para ajudar a regularizar o seu intestino. Perfeito. E aí, a receita da barrinha, nada como ter uma barrinha caseira, né? Claro. A gente vê tantas barrinhas no mercado que não tem qualidade nutricional, tem muito açúcar, tem muito carboidrato branco. Então, é muito simples preparar uma barrinha em casa e deixar aí durante toda a semana para consumir nos intervalos nos lanches, né, entre as grandes refeições. Sim. A gente vai só misturar todos os ingredientes. Vou misturar os secos primeiro. Fica bem legal também fazer com gergelim preto. Que aí ele dá um contraste. Essa é a pasta. Eu vou só dar uma derretidinha nela no micro-ondas para ela ficar mais molinha. Tá. E ser mais fácil de mexer. No lugar do mel, o melado de cana poderia ser utilizado? Pode. O melado de cana, o melado de tâmaras também né? pode. De tâmara eu não agave. conhecia o melado de tâmara. Então, ele é bem difícil de achar, mas ele é muito saboroso. O agave também, que é um tipo de adoçante, também dá para utilizar aqui no lugar do mel. Ou o melado de cana. Dá para substituir também por açúcar de coco. Mas se substituir pelo açúcar de coco, o que daria liga? A gente pode colocar um fiozinho de azeite ou água, tá? Olha, Cristiane Avance escreve pra gente e ela fala que ela já ouviu dizer que quando você utiliza óleo de coco, né, aqui a gente até comentou que é na mesma proporção. E ela já ouviu dizer que tem que diminuir pela metade. É correto isso ou não? É porque ele adoça mais.
Ah, entendi. Então, a gente não precisa usar a mesma proporção de açúcar refinado e óleo de coco. A gente vai colocar menos óleo de coco porque ele vai adoçar mais. Mas, por exemplo, nas receitas já está tudo balanceado de Sim. acordo com, né? Então pode seguir a receita aí sem medo. Mas o que você falou está correto, né? Ao invés de você utilizar muito açúcar, você vai utilizar o óleo de coco. E depende também da quantidade de doçura, né, que você quer, né? Se você quer uma barrinha mais doce, você coloca um pouquinho mais de óleo de açúcar de coco. Se você quer menos doce, coloca menos. Bruna, e para fazer aquela granola, aquela barrinha salgada, como é que faz? Tem como fazer uma granola, uma barrinha salgada, tipo aquela de ontem? Granola, se a gente colocar óleo de coco nela, a gente consegue dar uma liga para conseguir formar, a gente monta a barrinha como se fosse um retângulo, né? Então eu acho que se a gente adicionar, fica legal. Pode ser que dê certo. A gente vai misturar com a ponta do dedo. Eu gosto de usar a luva porque a manteiga de amendoim gruda muito no dedo. A manteiga de amendoim também a gente pode colocar junto com essa granola, bem derretidinha, para ela poder dar essa liga e a gente conseguir moldar em formato de barrinha. A banana também tem um índice glicêmico alto, né? Tem, porque a banana aqui, bem madura, ela também dá essa liga. A banana fica bem interessante. Eu tenho uma receita que eu uso a banana e aí ela dá um docinho, né? E deixa a textura bem gostosa. E como ela solta uma aguinha, normalmente eu uso a banana da terra. Ela solta uma aguinha, fica muito gostosa. Eu vou pegar uma forma untada com óleo de coco e aí a gente já monta direto nessa forma essa barrinha. Tá bom. O rendimento é cerca de 6 barrinhas, né? Cada Isso. receita e a durabilidade de 5 dias. Isso. Se ela começar a ficar mais sequinha, é só colocar de novo no forno, dar uma pré-aquecida no forno, 180 graus, e aí ela volta a ficar mais crocante. E o tamanho, o rendimento dela vai variar muito, né? Tem gente, como essa é uma barrinha mais saudável, a gente tem mais nutrientes de verdade, a gente tende a ficar mais saciado. Então, pode ser que a gente consuma uma quantidade menor do que aquelas barrinhas que a gente compra no supermercado. Claro. Porque aquelas barrinhas industrializadas, elas não têm quantidade de nutrientes que a gente precisa. Então, a gente acaba consumindo nada. E essas barrinhas caseiras são melhores para a gente comer. O que eu acho o máximo mesmo da cozinha é que realmente, como eu falei ontem, é um laboratório, né? A cabeça fica mil, a gente pega uma receita e cria. Talvez aí também a gente possa usar a batata doce para dar essa liga? Também, a batata doce, no lugar da manteiga de amendoim. Isso, e eu já fui agora, voltei para o salgado. Eu já fui para o inhame. Inhame cozido para dar uma liga Adoro naquela inhame. granola e aí fazer uma barrinha salgada. Também ótimo. Já viajei, já estou criando aqui nas tuas receitas. Que delícia, Bruna. E o inhame, tem alguns estudos científicos que falam, né, que ele ajuda em relação à questão da dengue, né, quando a gente consome bastante inhame, ajuda, ele expele, né, no nosso organismo algumas substâncias que o mosquito evita nos picar, né. Não sei, não tem muitos estudos com isso, mas eu já vi alguns. Então, é uma forma da gente consumir o inhame. Tem muitas mães, até em São José dos Campos, que ali é leite de inhame na meninada direto. Tem um grupo de mães que estão utilizando leite de inhame como prevenção. E é saudável, né? Na dúvida, previne. Exato. Olha, mais algumas perguntas aqui. A Cristiane Avança, ela falou que ela estava perguntando da substituição do óleo de coco no bolo e não na barrinha. Pode usar o óleo de coco, Ok, na mesma quantidade. perfeito. E aqui também a Zuleide Barreto falou: oi, Bruna, o painço entra nas alimentações low carb? Dá para usar esse produto? E se sim, como? Dá para usar. O painço, ele também é como se fosse a farinha, né? Ele é super rico em fibras.
A gente pode colocar no lugar da farinha de sorgo, no lugar do psyllium, no lugar da linhaça dourada que a gente usou no bolo. Então, para facilitar a substituição e não ter muito erro, essas farinhas que a gente usa em menor quantidade, é mais fácil substituir. Não precisa de tantos testes para ver se o mix vai dar certo, se vai crescer bolo, se não vai crescer. Então, quando a quantidade é menor, é mais fácil. Pois é. E aí, para decorar, um paninho, a gente faz uma meleca Mas vale a pena. com a barrinha, mas vale muito a pena. A gente vai decorar com as sementes de abóbora. Obrigada. Que eu acho que eu escolhi a semente de abóbora por deixar mais charmoso e porque também a abóbora é cheia de benefícios. A semente dela também é super rica em fibras. O forno pré-aquecido, 180 graus. Uma dica que eu dou também, quem não quer montar barrinha por barrinha, dá para colocar, quem tiver algumas formas menores, quadradinhas, dá para colocar toda a massa e depois ir cortando com um cortador quadrado ou retangular e aí fica bem certinho. Quem não quiser fazer ela mais rústica, como eu fiz aqui, quiser ela bem retinha, estende, preenche a forma com toda a massa e aí vai cortando com o cortador. Tá bom. Tá? Então, a gente leva para o forno, 180 graus, por 20 a 30 minutos. E aí, quem quiser consumir ela quentinha, como a gente vai consumir daqui a pouco, se não, espere esfriar para poder embalar e consumir. Que tipo de embalagem você sugeriria? Normalmente aqueles saquinhos onde a gente embala alguns docinhos, tem que ser bem fechado para não entrar ar e não correr o risco de murchar a barrinha. Maravilha. Vamos para a nossa próxima barrinha? Vamos. Então, receita na tela para vocês da nossa segunda receita de barrinhas nuts proteicas. Bom, agora uma barrinha de pistache e beterraba. Nós vamos utilizar 2 beterrabas cozidas e batidas, 1 xícara de chá de farinha de quinoa, 1 xícara de chá de farinha de coco, 4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 xícara de chá de castanhas picadas, 1 colher de sopa de ervas picadas, 1 pitada de flor de sal e pistache sem casca para a gente poder decorar nossa barrinha. Então, a gente vai misturar, deixa eu pegar um bowl aqui. O processo dela é o mesmo, a gente vai misturar os ingredientes, depois a gente vai montar na forma. Bruna, só sobre a embalagem da última barrinha, a gente pode enrolar naquele plástico filme bem enroladinho? Pode enrolar. Ajuda? Ajuda. O que também para quem quiser comercializar, que eu acho que fica super legal, é além dessa embalagem, a gente colocar um pedacinho de papel manteiga, como se fosse uma tirinha, um lacinho. E aí você fecha com algum outro lacinho, fica super charmoso. Sabe quando você embrulha, não sei se deu para entender, o papel manteiga como se fosse uma fitinha? Eu nunca vi o papel manteiga cortado. E dá para fazer o lacinho com ele? Dá para fazer, fica super legal. Deve ficar bem charmoso, bem rústico, uma né? dica para quem for vender, né? Valoriza, a embalagem valoriza o produto, claro. Com certeza. Aqui, então, eu vou usar a beterraba. Eu escolhi a beterraba porque eu queria uma barrinha pink. Então, eu achei que a beterraba ia ficar legal. A farinha de quinoa, que é super rica em proteína, em ômega 3 também, ômega 6. A farinha de coco. O sal. O azeite, que a gente também pode substituir pelo óleo de coco. Mesma quantidade. Mesma quantidade. Ontem a gente também falou disso, né? Das ervas secas,
que eu acho que teve gente perguntando se podia usar manjericão seco, orégano seco, né? Então hoje eu decidi trazer algumas ervinhas secas. Eu tenho esse mix que eu compro no mesmo lugar onde tem farinha, castanha, eles também vendem mix de algumas ervas secas. E eu acho bacana também utilizar no lugar de algumas frescas. Óbvio, a fresca é sempre melhor. Mas quem não tiver tempo, não conseguiu comprar, só tem essa opção em casa, também vale a pena. Essa é uma mistura de ervas secas, tem um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. É uma opção bem prática. Pode deixar. E aí a gente vai misturar bem. Nossa, tá uma corzinha linda, né? Fica um pink super legal. Eu vou colocar nela um pouquinho mais de azeite. Você pega pra mim, Marlene? Quem tiver a farinha de coco, essa minha farinha de coco, ela é mais seca do que outras que a gente vê no mercado, como eu falei ontem, né? Então, quem comprar essa mais seca, coloca um pouquinho mais de azeite. A quantidade de azeite foi quanto na receita? Deixa eu pegar aqui na minha Acho que receita. Não me pega assim desprevenida. Deixa eu pegar aqui. São tantas receitas. Bom, olha só, de azeite aqui é 4 colheres de sopa. Então, se a farinha estiver muito seca, coloca mais 2 colheres de sopa. Tá. E ela fica com uma cor super bonita, né? Ai, ficou linda. Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que vale não somente para essa receita, para as demais, tanto as salgadas que nós fizemos ontem. A Noelice pergunta se pode substituir a flor de sal pelo sal comum. O sal comum, ele é refinado, né? Então, ele tem mais sódio. A flor de sal é a parte mais nobre do sal. É igual ao sal do Himalaia. Ele ainda tem alguma... ele conserva os nutrientes e minerais e tem menos concentração de sódio. Mas se ela não tiver... Se ela não quiser seguir essa linha da flor de sal, do sal do Himalaia, pode substituir pelo sal normal. E aquele sal que tem menos sódio? O sal marinho Isso. também pode utilizar. Tem algumas marcas que são bem bacanas em relação a isso. É uma questão de olhar a rotulagem, né? Tem umas marcas que realmente trabalham com um sal que tem qualidade, que tem menos sódio, que tem mais minerais. Tem algumas marcas que não. Então é uma questão de olhar a rotulagem e analisar bem. Tá bom. E o sal light, aquele que é, eu não sei se chega a ser exatamente 50-50, sal e potássio, né, conhecido como sal light. Eu não conheço. Dá para fazer também o sal de especiarias, né? Que é uma opção. Esse sal light eu não conheço. Mas o sal de especiarias, que você junta gergelim, sal do Himalaia ou sal marinho, coloca um pouquinho de ervas, você monta um salzinho que dá uma equilibrada, também é uma boa opção. Temos cursos aqui na Educar em que foram ensinados Tem, vários né? tipos, uma delícia. Dá vontade até de comer poro, não façam isso. Dá mesmo. E aí a gente monta as nossas barrinhas. Essa é uma opção muito boa de snack para matar a fome durante o dia, né? E a gente falou aquilo de equilíbrio, né? Querendo ou não, né, alguns ingredientes, assim, é o que a gente fala. Low carb não quer necessariamente dizer que tem poucas calorias, né? Qual que é o recomendado para uma barrinha de nuts, assim? A recomendação diária tem alguma, Bruna? Ou não? Para essas caseiras que a gente faz, não tem? Para essas caseiras, eu acho que não vale a pena se apegar na quantidade de calorias. Tá. Porque, às vezes, a gente coloca a farinha de quinoa mais a farinha de coco, acaba dando uma caloria um pouco mais alta, mas a quantidade de nutrientes que você tem é muito grande. Uhum. Compensa, né? Aqui dá para trocar também a beterraba pela cenoura. Ah, que delícia, tá bom.
cozida e ralada. Atenção, mamães de plantão, fazendo os filhos comerem coisas saudáveis e coloridas, tá tudo misturado. Aqui eu tô fazendo ela assim porque depois a gente corta no meio. Então eu faço uma massinha e depois dá para cortar no meio. Não vai, a barrinha não precisa ficar desse tamanho, dá para ser tanto na vertical como na horizontal. Legal. E lembrando que a média, gente, o rendimento dessa receita é 6 barrinhas, né, de cada receita que a gente passou aqui e a durabilidade de até 5 dias. 5 dias na geladeira ou fora da geladeira? Fora. E aí se ficou sequinha, coloca um pouquinho no forno. Tá. E a gente daqui a pouco vai no bolo, né? A gente vai dar uma olhadinha no bolo, vai pôr a cobertura de chocolate. O bolo tá assando. Só será que no próximo bloco, no próximo. E Marlene tá lá de olho, já fez aquela cara triste, do tipo, Eu não acho que será ela já agora. pegou um pedaço. Se ele vier com um pedaço a menos, dona Marlene, ó. Ai, ai. Repete pra gente então, Bruna, por gentileza, tempo e temperatura de forno das barrinhas. Forno pré-aquecido, 180 graus, de 30 a 40 minutos. Ou a hora que você espetar um palitinho, ela não tiver mais tão molinha, ela tem que estar mais crocante. Tá. Bruna, existe uma diferença, pelo que eu observo, entre o público fit, que se preocupa muito com a contagem calórica, e o público que é mais adepto de uma alimentação saudável, que não conta calorias e sim nutrientes. Tem isso? Tem bastante. Tem muita gente que ainda fica nesse meio termo, né? Quem é mais fit quer saber exatamente a quantidade de proteína, carboidrato, gordura, porque isso vai influenciar no meu ganho de massa muscular, o quanto eu vou perder, o quanto eu vou ganhar na academia. Então tem bastante diferença em relação a isso. Eu sou mais, o meu trabalho, a minha alimentação, ele é mais voltado para o público que não se preocupa muito com a quantidade, mas sim com a qualidade dos nutrientes, com a qualidade da preparação. Isso torna a cozinha muito mais fácil. Ainda mais essa questão de substituição, né? É tão difícil substituir farinha sem glúten por farinha com glúten por farinha sem glúten. As pessoas têm bastante dificuldade nisso. Então, eu acho que quando a gente se importa mais com a qualidade, é muito mais fácil. Uma vez eu vi um slide, não foi na internet, né? As nutricionistas de plantão que me perdoem se eu falar a contagem calórica errada. Mas um exemplo, uma maçã e um brigadeiro. A quantidade de calorias de uma maçã inteira para um brigadeiro pequeno eram praticamente as mesmas. Contudo, o brigadeiro tem calorias vazias, alto índice glicêmico, claro, né? Sim. Gordura, enfim, tudo. E a maçã, a mesma quantidade de caloria do brigadeiro, porém, ela não é uma caloria vazia, ela é uma caloria nutritiva. Exatamente. É a questão do refrigerante e do suco de laranja. Né? A gente tem o suco de laranja, que ele tem altas calorias, mas ele tem as fibras, ele tem vitamina C, e o refrigerante não tem nada, né? Então, é essa questão de quantidade versus qualidade. O que a gente realmente quer consumir, né? Eu não gosto de misturar a castanha e o pistache, eu gosto de decorar por cima as barrinhas. Mas quem quiser misturar, vai ficar bem crocante na hora que for assar. Aí eu faço dessa forma porque ela rende duas. Depois a gente vai cortar ela no meio e vai render 2 barrinhas. Que delícia. Aí, como eu falei, forno pré-aquecido, 180 graus. A gente coloca para assar. E daqui a pouco a gente também dá uma olhada nas barrinhas, né? Você já tem algumas prontas? Não. Na barrinha não, né? Então é tudo na nossa próxima aula. Se a Cris achou que ia degustar agora... Ah, tem uma aqui. Ok. Marlene tirou uma do bolso. Mostra pra gente, se você puder quebrar uma e mostrar aí pra gente na câmera de cima. Mostra também como ela ficou embaixo, que ela tá bem douradinha, né? Essa daqui passa um pouquinho, mas essa tá bem douradinha. É muito importante prestar atenção no forno para evitar que fique pretinho embaixo. Ai, olha que linda, que delícia. Maravilha. E ela fica bem bonitinha, né? E o cheiro dela também tá muito gostoso.
Olha que legal. Na nossa próxima aula nós veremos a outra barrinha e, claro, o nosso bolo de cenoura com aquela caldinha de chocolate. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula número 7 do nosso curso de cozinha low carb, conceitos e prática, ao lado da Bruna Pavão.